Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal de análises, né, pessoal? Análises em sites, pensamentos, né, acerca do mercado financeiro. E esse vídeo aqui vai se tratar puramente, né, do day trading, tá? Então, pessoal, bora para nossa análise, né? Hoje a bolsa ela está trabalhando, tá, em 1% de alta, né? O Bovespa está 1,50. O nosso WinFoot, né, que é o futuro do à vista, né, tá 1,05. Então a gente tem ele tá quase 0,5%, né? Então o nosso índice, tá? O Ibovespa, que tá bem mais à frente, tá 0,5%, não tá tão arbitrado assim, tá, galera? Isso aqui dá margem para ser arbitrado melhor, tá, galera? Então, bora para nossa análise, né, galera? Primeiro, que as bolsas, tá, pessoal? As bolsas elas estavam um pouco mais flats, né? Elas estavam trabalhando um pouco mais na alta, né, na abertura do nosso mercado. E depois nós tivemos dados de mercado, né? Nós tivemos aqui, tá? Então nós tivemos o nosso calendário econômico IPCA, que veio não evento, né? Veio mais em linha conforme o mercado achou, né? Isso aqui só produziu um pequeno balanço na abertura de mercado. E esse índice de preços aqui, né? Que mexeu um pouquinho mais com a renda variável ali nos Estados Unidos. Então a gente teve, né, o Dow Jones, né, e o Russell 20,000, né, fazendo spike de alta. O S&P e o Nasdaq fazendo spike de baixa, né, aqui 9,6, tá? Mas eles estavam positivo, né? De forma geral, o mercado ele está positivo, Nikkei em alta, realmente a Ásia ali ela está trabalhando em alta, né? Mas agora está 3,20, a Europa também em alta, na Alemanha também, e o VIX caindo, né? Tava um pouquinho mais estressado, chegou a ficar 19,40 pontos, né? O mais estressado é quando ele passa de 25, aí sim ele está bem estressado, né? Se nós formos olhar aqui, setor de energia, né? Petróleo está trabalhando em alta, estava numa alta um pouco mais na abertura de mercado, tá? Aqui na abertura de mercado ele chegou a trabalhar a menos de US$ 70 o preço do barril, né? Então isso aqui tá bom, né? Só que ele engatou uma leve alta, né? Assim, desde as 9h30, 10 horas, e agora está trabalhando 1,80, 1,40. Né? Ouro, prata, bronze trabalhando, aliás, cobre, né? Trabalhando na alta, né? Então o ouro está 1% de alta, agora a prata 2,23, tá? Cobre 1,30, né? O aço trabalhando na queda junto com o minério de ferro de Dalian, né? Que é ali da China de o aço está 0,50, 0,60 e o minério de ferro ficou mais de 1% de queda, tá? Basicamente durante todo o pregão, 1,21, né, de queda, aí tá trabalhando. Então, galera, dado isso, né, pessoal, a gente viu que os minérios eles trabalharam de forma um pouquinho mais positiva, né? Então a Vale, inclusive, ela ficou um pouco mais forte trabalhando na alta e está trabalhando na alta, né, galera? Nossos juros, pessoal, deixa eu mostrar aqui o nossos juros, né? Então, o nosso juros ele está trabalhando em queda, tá? Chegou a ficar um pouco mais positivo as pontas, os vértices, né? As pontas aqui mais longas, tá? Mais arrefeceram, né? Então a gente viu aqui que os juros abril já ficou na primeira meia hora trabalhando, galera, em 0,5% de queda, né? Então as pontas mais longas, né, ficaram um pouco mais espaçadas aqui, tá tudo trabalhando na queda. E as médias e curta trabalhando com 0,50, 0,60 de queda, né? Então o DI na queda, que isso aqui faz com que a nossa bolsa, né, ela trabalhe na alta. Eles até deixaram de arrefecer um pouco, né, durante o pregão, mas depois voltaram a cair. Agora estão um pouco mais flat, mas de forma geral trabalhando na queda, tá? Então, pessoal,
Dado isso, né, a gente pode vir aqui para o nosso mini índice, tá? Então, a gente teve aqui o IPCA, né? O mercado ele não abriu, né? Não abriu em gap, fez um spike de alta, né? E de baixa também, ele só balançou, né? Foi mais não evento. Foi um balanço até que considerável, se nós formos olhar aqui, né? Um balanço de 1.200 pontos, né? Então, bem interessante, tá? Ele ficou trabalhando aqui na forma assim, temos 0%, 0,5% de alta, 1%, né? Então ficou trabalhando aqui de forma um pouco mais altista, tá? Da nossa bolsa. Então ele ficou fazendo essas movimentações aqui, né? Que ele ficava 0,5% positivo e voltava, ficava um pouco zerado, né? Um pouco flat, mas ficou trabalhando de forma geral para nossa bolsa. O sentimento foi de alta, tá? Durante o pregão. Nós até tivemos movimento aqui, né? De varredura de liquidez, mas ele não prosseguiu, né? Nós temos o POC aqui, tá? O POC de hoje, né? A gente tem a liquidez maior. Ele até deu um insight de venda, né? Mas depois deu sentido, né, galera? Então, deixa eu mostrar aqui a abertura dos mercados, né? Então, a abertura do mercado à vista, tá aqui, né? Deixa eu só colocar isso aqui no dia de hoje, né, galera? Então, aplicar pronto, né? Então, a gente tem a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né, galera? Então, nós vimos aqui, olha só, de forma geral, principalmente o setor bancário, né? Tá carregando, porque se nós formos olhar para o minério e a Vale, né? Então, a gente tem a nossa Vale, a Petro e a Prio aqui, né? Então eles estão trabalhando um pouco mais flat, tá? Estão trabalhando um pouquinho mais flat, tá? Deixa eu ver, nesse momento eles trabalharam durante o pregão. Deixa eu ver, né, eles trabalharam numa leve alta, né? E alguns trabalhando na leve baixa também. Aqui a gente tem a Vale, a Petro, né? Sendo que a Petrobras ela ficou até 1,40 de queda. E agora tá um pouco mais de 0,02, né? Então tá um pouco mais flat. E a outra tá trabalhando de forma flat, né, galera? Mas de forma geral, aqui sim, inclusive o setor bancário, né? Se nós formos olhar, olha só aqui em azul, né, galera? Inclusive nós temos aqui o IFNC, né? Que ele fez a movimentação de alta, e aqui em azul, setor bancário, né? E algumas aqui do varejo também, né? Essas ações aqui são as 20 mais importantes, ou seja, eu tenho aqui olhando 75% do nosso índice, tá? Mas deve ter mais ou menos entre 18, 20 ações aqui, tá? Então só olho essas aqui, tá? Só acompanho a curva, né? O shape da curva que é interessante. Por quê? Porque o nosso mini índice, né? O nosso Ibovespa, ele é arbitrado com essas ações, né? Então, se ele é um índice, ele respeita o movimento dela. Então, eu gosto de ver o shape da curva, né? Não só ficar acompanhando a cotação, né, galera? Então, a gente viu essa movimentação aqui de alta, né, pessoal? Então, a grosso modo, né, nós tínhamos uma liquidez maior, a gente tinha lá uma liquidez maior, né? Então, quem comprou aqui e tentou já vir romper essa máxima, né? Fez um trade possível, né? Inclusive ele fez um movimento de retorno à média, né? Que poderia subir mais um pouco, mas resolveu buscar o ajuste de hoje, né? O ajuste de ontem, inclusive o POC está mais aqui embaixo, né? Ele fez uma movimentação um pouco mais contra-intuitiva para fazer um movimento que ele queria fazer depois, né? Então, a abertura do mercado americano, tá, galera? O nosso mini índice ele arrefeceu um pouco, né? Chegou a ficar um pouquinho mais positivo. A gente tem aqui, ó, o micro S&P caiu, né? Juros, né? Começou a não arrefecer tanto, mas eu vejo que isso aqui não impactou tanto porque os vértices eles estavam realmente negativos, né, galera? E a bolsa, a aposta seria, né,
um movimento de alta, que foi exatamente o que aconteceu, né, galera? Então a gente tem essa aqui, a maior liquidez de hoje, né? A abertura do mercado americano tracionou a liquidez para cima, né? Então se nós formos olhar aqui, inclusive, olha só, EWZ, né? Ele gosta de fazer esse movimento que ele abre aqui, né? A gente tem a abertura do mercado americano, então ele começa a cruzar pelo fechamento, né? A abertura do nosso mercado e a abertura do próprio EWZ, né? Então esse aqui é o EWZ, nós estamos 1,79 de alta, né? Então o EWZ está um pouquinho, trabalhando um pouco mais na alta do que o nosso índice, né? Está 1,47. Então ele fez essa movimentação, só que ele tracionou, né, galera? Então o mini índice ele gosta de fazer isso, né? Então ele começa, né, busca essas cotações aqui, né, do qual ele vem trabalhar, tá? E depois ele ganha um sentido, né? A nossa VWAP está inclinada aqui. Depois que ele criou essa liquidez, começou a trabalhar aqui, tracionou uma liquidez maior, então a gente é deduzido, né, segundo o trade location, que ele está trazendo a liquidez para cima, né, galera? Então, ou ele trabalha um pouco mais para cima, ou ele volta e trabalha nessas liquidez mais embaixo. Só que ele trabalhou mais acima, né, galera? Então, essa movimentação, deixa eu só aumentar aqui para a gente ver melhor, né? Tá trabalhando perto da máxima, né? Então, inclusive o POC tá em cima aqui da nossa máxima, né? Tá na máxima, né? O POC de hoje até então, 1,34 do EWZ, tá na máxima, né, galera? Então, possivelmente ele vai querer ou trabalhar essa liquidez um pouco mais para baixo ou puxar mais um pouco ainda para cima, né, galera? Porque o que a gente entende aqui do trade location, né? Que nós temos uma liquidez, né? E essa liquidez tem que trabalhar o contrato, né? Então a gente tem que trabalhar a média contratual como um todo, né? Não como um ponto fixo, né? Então o institucional ele trabalha com um preço médio, né? Então ele levanta a liquidez, depois volta em liquidez abaixo e começa a trabalhar de novo, desfazer posição, né? O institucional trabalha com mais de 3 a 5 mil contratos, né, galera? Então é uma movimentação um pouco mais lenta, né? É mais lenta, eles não saem igual a gente, tá? Eles não saem igual a gente, que nós podemos sair a mercado, né? Se sair a mercado, pode produzir um spike aqui, né? Ou outras instituições elas podem ver, né, galera? Geralmente eles usam um TWAP, VWAP, permitir shortfall, OB, né? Que são Right Frequency, né? Seriam os nossos HFTs, né? Então essa movimentação aqui, né, galera, bem interessante de compra, né? Bem interessante. Ele chegou aqui no 176 mil, né? E ainda deu um suspiro, né? Quem participou, galera, e tentou vender aqui também, a gente tinha um movimento interessante, né? Redeu bons pontos essa aqui, tá, galera? Mas depois que ele fez essa movimentação aqui, né? É melhor a gente entrar num pullback de alta, né? Um pullback para comprar, né? Ou vir realmente desafiar essa máxima, tá? Então essa movimentação bem interessante. Se os DIs eles continuarem caindo, né? Nossa bolsa ela pode vir aqui perto dessas máximas, né? No 176.500, tá? Ou ficar até 1,5% de alta. Mas vai depender também da movimentação dos gringos, né, galera? Que hoje eles decidiram realmente comprar a bolsa aqui brasileira, né? Então, galera, basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Agora, se nós formos olhar para o nosso dólar futuro, né? Foi queda, né? Inclusive está numa queda um pouco mais forte, né? E o dólar que aumentou, né? A amplitude, porque já começamos a queda dos juros, né? Corte de juros, aumento de juros, na verdade queda, né? De juros. Isso aqui faz com que o câmbio ele volte a ficar estressado, né? E isso aqui produz um novo ciclo, né, galera? E já começou a andar 50 pontos, 70 pontos, 80 pontos. Ele estava trabalhando
25 pontos, né? 30 pontos, então ele começou a caminhar, né, galera? Começou a caminhar um pouquinho mais, né? Então, pro câmbio a gente viu aqui, começou em alta, mas a gente viu que se nós formos olhar no Forex, né? Se a gente for olhar no Forex, o real, né, agora ele está ganhando, tá? Mas antes estava um pouco mais flat para as outras moedas do Forex estavam ganhando, né? Ou seja, as outras moedas do Forex estavam mais fortes perante o real. Agora elas devolveram, né? Devolveram tudo. Só o Rand africano, né? Ali que tá, mas tá flat, né? Mas de resto tá tudo perdendo. A não ser aqui também para a Argentina, né? Que tá no 0 a 0. Mas isso aqui, né? O dólar, inclusive, se nós formos olhar, deixa eu olhar o dólar ele tá caindo também, né, galera? Então, o dólar caindo, que é a nossa taxa externa, o DXY, ajuda também a nossa o cálculo financeiro em cima do DXY, né? A gente usa o DXY para estimar o preço justo do nosso câmbio, tá? Então, a abertura do mercado, né? Ele até produziu um movimento aqui, né? De alta, chegou a ficar 0,5% de alta, abriu 0,30 e 0,32, 33, né? Num gap aqui, se nós formos precificar de 12,5 pontos, né? Então 12,5 pontos ficou trabalhar. A gente tem aqui o preço spot, o D mais um de ontem, né? E o preço futuro de ontem. Aqui também nós temos o POC de ontem, tá aqui, tá? E o ajuste de ontem. Então essa aqui era uma zona bem conflitante, né? Quem conseguiu especular aqui, pelo menos para compra, e trazer para esses pontos aqui mais nevrálgicos, né? Encerrar a posição, fez uma operação interessante, né, galera? Mas depois, né, que ele pegou uma tendência um pouco mais de baixa, eu achei mais interessante essa toca por baixo, né? Então ele cria liquidez, tá? Ele cria uma liquidez maior aqui, né? A gente tem uma liquidez maior, deixou o primeiro preço futuro, buscou o preço futuro, do preço futuro preço à vista, mas ele correu mais ainda, né? Inclusive passou aqui do 200, né? Então tá aqui o 200. Então quem aqui eu já não acho interessante, conforme eu falo para vocês, né? Eu não acho interessante tentar um scalp aqui de compra, porque aqui tá o 205, tá? Então o mercado ele já vinha trabalhando aqui no 5, né? Uma coisa é ele trabalhar um pouco mais acima e vir descer rápido, né? Aí a gente tem uma possível operação aqui de compra, né? Mas não foi o que aconteceu. Inclusive ele até fez, não deu um insight, né? Pode ser que em tempos menores ou uma absorção, exaustão, ele tenha dado algum tipo de gatilho de compra, tá? Mas aqui é stop, né, galera? Então não se pode vencer todas, né? Mas aqui tá o 200, né? Então inclusive ele passou, chegou ao 190 e tocou por baixo dessa maior liquidez aqui, né? Que isso aqui é um trade clássico de livro, né? Então veio para o preço futuro, né? E veio aqui desbravar, né? Ou tentar mexer nessas cotações mais abaixo aqui, né? Inclusive ele fez o segundo preço futuro abaixo, então a gente tem aqui, né? Primeira Petax futura, a segunda, a terceira, o spot, né? E o preço à vista, o spot, terceiro preço à vista, primeiro spot do dia, o spot final, que é a D0, que é a Petax do dia, né? E o preço futuro final, né? Então a gente viu que do spot ele vinha para o preço futuro, do preço futuro, preço à vista, né? Trabalhava um pouco aqui, vinha do spot para o preço futuro, do preço futuro, preço à vista, né? Aqui, galera, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque hoje, conforme o contrato ele está vencendo, né? A diferença do preço futuro, preço à vista, que é o casado, tá de 5,5 pontos, né? Então, essa petaca a gente errou 6,5 pontos, que é o estudo sugerido que ocorre meio-dia, né?
esse preço final, né? Então a gente viu uma puxada aqui das nossas Petax, né, galera? Então essas puxadas aqui, né, ele até que parou aqui, mas ele fez um movimento um pouco mais contra-intuitivo, né? Porque quando ele para aqui, deixa uma Petax, quer dizer que ele pode, né? Ele pode deixar de cair, né? Ou deixar de subir, né? Quando ele faz Petax acima, faz uma Petax aqui, né? E a outra aqui também, né? Quer dizer, isso aqui pode significar uma parada, mas ele caiu, tá? Então hoje foi um movimento um pouco mais contra-intuitivo, tá, galera? Porque o dólar realmente a nossa taxa externa, ela tá ajudando, né? Tá tracionando o cálculo do preço justo aqui do nosso dólar, né, um pouco mais para baixo. Então ele ficou trabalhando nesses pontos nevrálgicos que ele costuma trabalhar, né, galera, mas de forma baixista hoje, né? E se nós formos olhar ali as VWAPs, né, inclinada para baixo, inclusive quase formando uma VWAP Band, né? Se a gente for olhar, elas estão bem tracionadas, não consegue entrelaçar umas às outras, então a cotação ela tá pegando força para baixo, né? Inclusive já tocou aqui na amplitude média diária que está no 72,5, a gente viu que ele colocou aqui, galera, no 74,5, 75, né? Então ele deixou o último preço futuro, né? A quarta Petax futura no 75. Bem interessante. Aqui é uma zona de compra, né? Então deu um insight de compra aqui, tá? Dá para pegar poucos pontos, né? Ou levar um stop mesmo, né, galera? Conforme eu falo, não se pode ganhar todas, tá, galera? Não se pode ganhar todas. E agora, e não fechou a simetria da manhã, né? Porque deixou uma diferença aqui de uns. Deixa eu ter. Chuva dessa Petax, preço futuro 7 pontos, né? Então não fechou a simetria. Ele pode fechar se ele vier tocar no preço no spot do dia, né? Mas aqui pode ser que ele aqui tem uma possível venda, né? Uma possível venda, tá? Ou então em cima do preço futuro, né, galera? Porque pode ser que ele pare de cair aqui, devolva um pouco mais. Mas de forma geral, galera, a gente tem uma Petax aqui escadinha, né? Não sei qual a diferença dessa aqui, mas essas Petax escadinha indica que o câmbio ele pode fechar, tá? O fechamento de mercado pode ser perto da mínima, tá, galera? Então tem que ficar atento quanto a isso. Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com um amigo de vocês dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!